Bom, boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui, né? Tentando nos melhorar, tentando nos engrandecer, né? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a perfeição moral. Esse capítulo é um capítulo do Livro dos Espíritos do Allan Kardec, é o capítulo 12, Perfeição Moral. Opa, é esse daqui, é esse daqui. Eu peguei uma frase de Jesus e tentei trazer para que a gente possa entender um pouquinho sobre a perfeição moral. Então Jesus falava assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Meu Deus, né? Se a gente tem dificuldade em amar aquele que está do nosso lado, dormindo na mesma cama que a gente, né? Imagine isso daqui como é que é. Vamos lá, vamos ver, tem mais, né? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Quer dizer, a gente não tem muita alternativa. Essa não é? O que você está posto, está posto, né? Você tem que decidir, é isso que você tem que fazer. Aí, pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quer dizer, o que a gente ganha se a gente só amar o que a gente ama? Né? Aquele que está próximo de nós, né? E se saudardes só unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então é uma chamada para a gente. E ele continua: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estás no céu. Isso daí está em Mateus. Então é por isso que a gente vai entender hoje, tentar passar alguma coisa sobre o que é perfeição. Essa passagem de Jesus é extremamente importante na nossa vida, porque dá significado à nossa reencarnação. Então vamos lá. Eu tentei fazer um gráfico, não sei se eu consegui, né? O Renan falou que poderia fazer muito mais bonito, mas tá bom, eu acho que tá bom. Então vamos lá. Imagine aqui a nossa escada evolutiva. Né? Nós estamos evoluindo, então nós estamos aqui no primeiro degrauzinho. Às vezes a gente está aqui deitado, não está nem em pé ainda, né? Mas, e aqui, ó, eu pus 2 risquinhos, significa bem longe mesmo. É a nossa perfeição moral. Então, para a gente atingir a perfeição moral, a gente tem que conseguir fazer algumas coisas, porque amar o nosso inimigo, abençoar quem nos calunia, né? Imagina uma pessoa falando mal de mim, eu falando, não, Deus abençoa você, né? Que a gente é muito bom, né? É difícil, não é? Ou é fácil, né? Então, eu fui buscar para ver o que é que a gente tem que fazer para conseguir a perfeição moral. Então, a primeira coisa que o Livro dos Espíritos fala é através das virtudes. O que é uma virtude? O que é uma virtude na vida da gente? Então, eu fui buscar a definição. Virtude é uma disposição firme e constante. Olha, não é só uma disposição, é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Força contra o arrastamento do mal. Isso é uma virtude. A primeira pessoa que falou sobre virtude, ela disse assim, que virtude é mais ou menos isso. É a diligência, que é o contrário de preguiça. É a destreza, ética, decisão, concisão, objetividade. Tudo isso daqui são virtudes. É a castidade, que é o inverso de luxúria. É a alta satisfação, simplicidade. É a generosidade. É o desprendimento, a serenidade e paz. É o temperamento, a temperança ao invés da gula. É o autocontrole, é a moderação. É a caridade e o amor ao contrário da inveja. É a esperança, a prudência, a fé, a justiça, a fortaleza, ações e fé. É a modéstia, é a humildade ao invés da soberba. Quando a gente olha isso,
Parece tão distante da nossa realidade ainda, não está? Né? Eu falo que algumas palavras dessas a gente tem até que se definir novamente, porque a gente está em desuso dessas palavras, né? Quando a gente fala em ética, em moralidade, em concisão, a nossa vida é tão complicada, né? Então, eu tentei colocar aqui um pouco para a gente entender como é que eu saio daqui do primeiro degrauzinho e vou chegar lá na perfeição moral. Então, vamos entender o que o Espírito tem que passar para chegar lá. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: todos nós, logo lá nos primórdios de espírito, como o livro dos Espíritos traz, simples e ignorantes, nós temos um escudo de defesa que nos torna extremamente egoístas. Nós precisamos disso para começar a sobreviver às primeiras existências. Lembra dos homens da caverna? Ele não podia ser bonzinho lá, porque ele tinha que lutar para sobreviver, para viver, né? Uma criatura naquela época vivia quanto? 18, 19, 20 anos? Por quê? Porque a luta do dia a dia, ele precisava ter defesas. E assim ele era envolvido no egoísmo, porque ele precisava pensar primeiro em si, porque senão ele morria, né? Com o tempo ele começa a pensar na família. Oi, eu errei. Bom, à medida que ele começa a subir essa escada, ele começa a ver que ele tem mais imperfeições do que perfeições. E ele começa a perceber que aquilo que eu gosto é dos outros e não aquilo que eu gostaria que os outros tivessem, né? Ele começa a entender, ele começa a perceber nesse momento que ele tem mais interesses pessoais do que tudo. Então, se o vizinho compra um carro, ele fala, esse carro é muito melhor do que o meu, né? Se o vizinho tem estudo, ele quer estudar mais que o vizinho. Se o vizinho tem uma esposa bonita, não importa se ela é nervosa, ele gostaria que a esposa dele fosse igual, né? E assim por diante, se o filho do outro é mais inteligente, bonito, passou na melhor faculdade do que o dele, e assim por diante, né? A gente vai se identificando, né? Nessa fase, então, esse espírito está começando a se desenvolver. Vamos lá. Ele começa a perceber, oh meu Deus, peraí. Ele começa a perceber que, conforme ele vai evoluindo e subindo na escadinha, que amar é bom. Ele começa a perceber também que ele tem defeitos e qualidades, mas começa a perceber que se ele ama uma pessoa, é bom. É bom ter aquela pessoa que eu gosto perto de mim, né? É bom ter um filho, é bom ter um professor que é amigável, é bom ter um amigo para quem eu converso. Ele começa a perceber que amar é uma coisa gostosa e que respeitar também é uma coisa boa. A partir daí, ele começa a fazer aos outros aquilo que ele gostaria que fizessem para mim. Então, eu começo a perceber que se existe vaga de idoso, não é para eu parar se eu não for idoso, né? Mas ele para ainda, né? Ele começa a perceber que fazer gentileza para as pessoas é bom, porque as pessoas voltam de retorno, né, de resposta, um sorriso para a gente. Mas nem sempre ele faz isso, né? Então ele começa nessa fase a entender as leis divinas. Vamos para frente, subir na escadinha. Ele ainda está numa fase em que as paixões estão desenfreadas. Eu falo ele, mas sou eu, viu, gente? Eu estou escrevendo primeiro para mim, viu? É a fase das paixões desenfreadas. Ele percebe também que ele diz uma coisa, gente, eu sou tão espírita, eu vou no centro, eu faço prece no centro, eu vou lá, tomo passe, eu faço palestra, na minha casa eu faço o evangelho no lar, né? Só que eu faço outra coisa, né? Eu penso, eu gosto de fazer, eu entendo uma coisa, mas na verdade eu faço outra, né? Eu começo a fazer o cálculo nessa fase aqui, o bem por cálculo. Então eu falo assim, bom, se eu for boa, eu talvez vou parar lá no nosso lar. Eu tinha um amigo meu que falava isso. Será que se eu ajudar o centro, eu vou ter um lugarzinho lá no nosso lar? Eu já faço o cálculo eu faço bem por cálculo. Eu paro de fazer, tá bom, porque eu já estou aqui subindo um degrauzinho, né? Ele começa a aplicar a lei natural, a lei divina nos outros. Então,
nossa, olha aquele lá, como ele faz as coisas, que coisa errada, mas não em si mesmo, né? A gente fala de corrupção, mas não é a gente que faz corrupção, né? A gente julga o outro, mas a gente mesmo não. É a fase que o indivíduo está, certo? Estou falando bobagem ou a gente está se identificando nisso tudo aqui, né? Aí ele sobe mais um degrauzinho. Conforme ele vai aprendendo, ele começa a ter dúvidas. O que é minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que serve essa existência? Por que eu sofro? Por que eu tenho doença? Por que fulana fez isso? Por que eu fui traído? Né? Ele começa a pensar, ai, que bom que seria que eu fosse para o nosso lar. Ai, e ele começa a fazer o bem visando a própria posição. Então ele começa a pensar assim, se eu for uma pessoa boa e vier aqui para o Kardec, por exemplo, talvez no nosso lar eu encontre os espíritos bons. E às vezes eu consigo ajuda espiritual, então eu vou lá, vou fazer prece, porque minha casa precisa, minha mulher é nervosa, né? Meu filho precisa passar no vestibular, né? Então são as consequências dele estar fazendo o bem, sempre visando a sua própria posição. E também ele começa a ter algum tipo de desprendimento, o controle que ele tem sobre a vida dele e a vida dos outros começa a relaxar um pouco mais. Ele começa a perceber que os outros também estão em processo de evolução e assim por diante. Ele começa então a ganhar virtudes e observando que tem defeitos. Nas fases anteriores ele não via em si defeitos, ele começa a ver agora. Então começa a fase do amadurecimento do senso moral. É a fase que muitos de nós estamos. Ele sobe mais um degrauzinho e ele começa a ver que existem contradições da moral e da ação. Ou seja, eu tenho vontade de ter uma moral X. Eu quero ser boa, eu não quero falar mal dos outros. Mas se eu me pego falando mal dos outros quando eu estou num grupo de amigos, certo? Eu já começo a ver que eu tenho contradição entre aquilo que eu acho que é moral e aquilo que é minha ação. A intenção que eu tenho de me melhorar e a ação que eu faço do bem. Eu viro e falo assim, não, a partir de agora eu vou trabalhar, na minha casa eu não vou mais reclamar de nada, vai ser uma maravilha, eu quero um ambiente bom. Só que a hora da ação eu me pego bravo, esbravejando, sem paciência, etc., desequilibrado, né? Então eu começo a entender que o objetivo do ser caridoso, por ser e melhorar-se para aproximar-se de Deus. Então o grande objetivo nosso é esse. E que a reencarnação é um progresso do indivíduo e para o progresso da humanidade. É para isso que a gente reencarna, para que a gente evolua e para que a gente ajude a humanidade a evoluir. E aí dá uma contradição entre aquilo que a gente faz do trabalho intelectual e físico e a nossa evolução moral, e que não deveria ser. Porque a gente começa a entender que a gente precisa crescer moralmente, mas ao mesmo tempo a gente tem a desculpa de que o trabalho toma o tempo da gente, que nós temos todas as dificuldades, que a gente não tem mais tempo para nada, né? Então é uma contradição, é um período que o espírito está começando a evoluir. E aí a gente se pergunta, se eu acredito nisso tudo que o espiritismo fala, por que eu não faço isso? Por que a gente não quebra todas as amarras e fala, para, eu preciso mudar a minha vida. A gente já tem esse nível de consciência, a maior parte de nós, mas a gente ainda não consegue subir o degrau, e quebrar isso daqui, certo? Vamos para frente. Está subindo a escadinha, olha lá. Bom, aí, quando o indivíduo começa a pensar dessa forma, que ele quer quebrar as amarras, deixar para trás a materialidade e crescer espiritualmente, ele tem o início da educação espiritual dele. Aí que começa. Aí ele começa a prestar atenção que os inimigos nos alertam dos nossos problemas. Antigamente, se alguém falasse mal de mim, eu ia brigar. Por que eu estou falando tudo isso? Lembra lá? Os vossos inimigos, a primeira slide, Agora eu começo a ver que os inimigos me alertam das dificuldades que eu tenho. Então é um ganho quando alguém fala de mim. É o inverso. Por isso que Jesus falava,
Amai os vossos inimigos, porque eles que nos mostram onde a gente está errando, certo? Aí, as paixões nesse momento, elas começam a ser canalizadas através da vontade controlada e firme. Então, se eu tenho um problema de sexualidade, eu começo a ter vontade controlada e mais firme, porque isso vai me fazer mal, se fizer mal, né? Eu começo a orar constantemente a Deus. E aí, nessa fase, que é o início da educação espiritual, eu começo a virar aquilo que o Buda falava, o homem novo. Nasce o homem novo e morre o homem velho, né? Que é o despertamento, é o homem desperto, que ele falava muito sobre isso, né? E que ele começa a reconhecer o outro como um ser em crescimento. Então, eu começo a olhar, eu começo a sair dos meus problemas e começo a ver que o meu esposo também é um ser que está caminhando nessa escada evolutiva, que também tem as suas dificuldades. Eu começo a ver que meu filho, que briga às vezes comigo, que não aceita as minhas sugestões, que sai da minha casa, por exemplo, que ele também, assim como eu, está nessa escala evolutiva e está crescendo espiritualmente. Então eu começo nessa fase a reconhecer o outro como ser em evolução também. Assim como a minha vizinha, o meu chefe, o meu aluno, é o início da transformação. Lá a perfeição moral ainda está lá, ó, longe, né? Já subiu mais um degrau. Bom, ele entra numa fase em que ele fala assim, não, chega, eu quero romper as amarras da materialidade, eu quero romper, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo, mas eu preciso mudar, eu quero. E ele começa o predomínio da evolução espiritual. Nessa fase, ele não tem mais dúvidas. Eu quero ser bom, mas eu não consigo. Eu quero amar, mas eu não consigo amar. Não. Ele ajuda, ele não tem mais dúvida se ele ajuda ou não. Ele ajuda. Ele não tem mais dúvida se ele ama ou não ama. Ele ama. Ele rompe todas as amarras, né? E vai daí por diante. Todas as coisas relacionadas ao mundo material, por exemplo, o dinheiro, o trabalho, os relacionamentos, vão ser ligados à elevação espiritual. Então, tudo que ele quer, ele trabalha. Ele tem relacionamentos, ele tem a família, ele tem tudo. Só que todos esses momentos, ele não precisa do espaço para vir fazer o bem. Ele faz o bem em qualquer situação. Então, se ele está no trabalho, ele respeita seus colegas. Ele não rouba a caneta do outro. Ele respeita a situação. Se ele tem o dinheiro, ele divide o dinheiro dando emprego, ele abre uma empresa, ele trabalha bem, ele é honesto. Nos relacionamentos, ele tenta trazer a pessoa para a evolução espiritual. Ele é um indivíduo alegre. Então, nessa fase, o indivíduo combate a predominância da natureza corpórea pela abnegação, pela benevolência, pela indulgência, pelo sacrifício e o devotamento. Então, eu até escrevi isso daqui porque essas palavras estão em desuso. A gente não fala mais de abnegação, a gente não fala mais de benevolência, de indulgência, de sacrifício e devotamento. A gente quer hoje o melhor para nós. O resto, se conseguir também a mesma coisa, para a gente tá bom. Infelizmente é essa a nossa materialidade, a fase que a gente se encontra. O que é devotamento? É dedicação. Então o indivíduo, ele trabalha, ele faz tudo, mas ele é dedicado ao que ele faz. O que é benevolência? É a complacência com os inferiores, boa vontade para com alguém, afeto e estima, benevolência. E o que é a abnegação? É o sacrifício do que há de egoísmo nos desejos e tendências naturais no homem em proveito de uma só pessoa, uma causa ou uma ideia. Olha que coisa linda, né? Imagina, todos nós conseguimos chegar nesse ápice, durante as nossas existências. Mas estamos lá, estamos a caminho. Como eu falei, nós estamos subindo a escadinha. Aí ele já subiu mais um degrau. E nesse momento, ele faz o bem com prazer. No prazer único de agradar a Deus e aos seus semelhantes. Ele tem uma disposição firme e constante para a prática do bem. Força contra o arrastamento do mal. Então, ele já consegue, a disposição dele já é uma grande, ele consegue as virtudes. Lembra a definição de virtude? Então, quando ele atinge esse patamar, ninguém segura mais, Era que nem o Chico Xavier, Ele falava assim,
Não tem um dia na minha existência que eu não choro. Quer dizer, eu choro todos os dias de ver as coisas, né? De ver a pobreza humana, de ver as dificuldades. Mas ele já tinha largado o lastro da materialidade, né? E surgido como ser espiritual, né? Evoluído e tudo mais. Então, definindo o que o Allan Kardec fala no capítulo, ele fala assim: a maior virtude é a que consiste no sacrifício pessoal em favor do próximo, sem segundas intenções. A maior virtude é aquele que se baseia na caridade desinteressada. Livro dos Espíritos, 893, a questão. Aí ele fala assim, que nessa fase de espírito evoluído, como está esse daqui, né, ó, eu pus até a perninha dele subir na escada, né? Ele tem uma doçura e uma amabilidade pessoal. São aquelas pessoas que a gente gosta de dar perto, né? Ela transmite isso pela presença dela. É uma facilidade na incorporação de novos significados edificantes. Então, cada vez mais ela tem a possibilidade de incorporar virtudes novas e boas. Essas pessoas são aprimoradas pelo estudo e exercitadas pelo amor. Sua evolução é o posicionamento nosso perante os fatos que indica a nossa evolução espiritual, é o que o André Luiz fala. Aí, quando ele está nesse nível, ele fala assim, que não se pode postergar o elevado compromisso do burilamento. Olha, o que nós estamos fazendo aqui? Quando Jesus fez aquela frase, que é maravilhosa, que é extremamente profunda, o que ele estava falando? Oh, acorda, ele não podia falar desse jeito, lógico, né? Que nem a avó. Oh, acorda, pessoal, está na hora da gente acordar. Nós não estamos aqui a passeio. Nós temos um compromisso sério aqui, ó, de autoburilamento. A pretexto nenhum, a gente pode deixar para depois. A pretexto nenhum. Não é lícito ficar para outra vez. Por quê? Dever adiado é oportunidade perdida. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A gente tem que parar e pensar. Qual é o nosso compromisso? A gente estava falando, eu e o Cássio ali, né? Por que a gente não reencarnou lá na Suíça? Né? Por que a gente não está lá? Por que a gente está aqui no Brasil? Somos missionários aqui no Brasil? Somos? Nós somos tarefeiros, né? Devedores, a maior parte de nós, eu pelo menos sou. Então ele fala também no Livro dos Espíritos que o conhecimento de si mesmo é a chave do aprimoramento individual. Então, se eu quero subir essa escada, não tem jeito, eu tenho que aprender a saber quem eu sou, o que eu quero da minha vida, para que eu estou aqui, qual o significado disso tudo, Então, vamos lá. Aí eu pergunto, cadê essa chave, meu Deus do céu, né? Onde que está essa chave para a gente sair daqui, abrir a portinha e falar, agora eu abri, despertei, sou um homem liberto, né? Como que eu consigo fazer essa evolução? Calma, né? Não precisa apavorar, porque a existência é longa e a gente está devagarinho sofrendo, mas vamos lá. Então, como é que esse processo se faz? Esse processo, ele se faz em diversas etapas numa existência. Escrevi errado. Primeiro, vamos imaginar uma existência do indivíduo aqui. Ele nasce. Ele tem, graças a Deus, o esquecimento do passado, porque ele reencarna e a gente esquece para trás quem a gente foi. Só que nós trazemos as tendências adormecidas. Muitas vezes não, elas são bem acordadas, né? Então a criança tem a tendência do que ele foi no passado adormecida. E ela tem uma grande aprendizagem na infância. Para que serve tudo isso daqui, ó, esses 3 itens? Nós esquecemos, as tendências estão adormecidas e a gente aprende na infância. Por quê? Porque senão não há progresso. Quando a gente consegue fazer isso daqui, quando nós reencarnamos, nós aprendemos na infância toda a parte da cultura, da educação, do conhecimento, né? De ser bom ou ser ruim. Então, o papel do pai nesse momento é super importante, o papel da família. Por quê? O indivíduo nasceu, esqueceu o que ele foi. Ele está a tendência adormecida. Ele aprende na infância que ele precisa ser bom, que ele precisa repartir com o amiguinho, que ele precisa se alimentar bem, que ele precisa se exercitar, que
tem que ser higiênico, tem que ser um menino bom, tem que ser... Tá. Quando ele está na adolescência, isso ele aprende aqui, ó, com o pai e com a família. Quando ele está na adolescência, as tendências das outras existências vão desabrochar, que é natural em todo ser humano. Se ele aprendeu aqui o que é bom e o que não é, ele ajuda a que as tendências ruins sejam embotadas e ele cresce. Tá? Se ele não aprendeu nada, ele vai ser um adolescente complicado. Por quê? Porque ele resgata tudo. Não aprendeu nada, ele resgata e já perdeu uma parte da existência. Na fase adulta, ele faz a aplicação desse aprendizado. Então, ele vai ser um homem íntegro, honesto, correto, justo, com tudo isso daqui que ele aprendeu, ó, trazendo de trás as coisas que ele tinha. Mais a somatória das existências passadas, que está registrada no perispírito. Então, ele assume as responsabilidades e os compromissos. Então, na fase adulta, é a fase que a gente assume as responsabilidades e os compromissos. Bom, para que o Kardec fala do conhece-te a ti mesmo? Então, eu tenho... Peraí. O que eu fiz aqui? Me salva. Eu apertei tanto que desligou. Bom, para que serve então conhece-te a ti mesmo? Que o Kardec fala e quem falou em primeiro lugar foi Sócrates, né? Por quê? Porque eu preciso saber quem que eu sou. Se eu sou um espírito que nasci criança, aprendi um monte de coisa boa, como adolescente, eu fui recordando do passado, mas com as coisas que eu aprendi nessa existência, eu me tornei uma pessoa sã, né? No mínimo, né? Vai mais para frentinho, peraí. Aqui, né? E eu tenho que lembrar que, como ser encarnado adulto, né, eu tenho que entender quem que eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Então, o que o Kardec fala? Que nós somos espíritos encarnados, criados por Deus, imortais e em constante progresso. Então, nós estamos em constante progresso. Olha a escada que nós temos que subir, né? Então, reencarnar, nós ganhamos um corpo material para o nosso progresso e para o progresso da humanidade, para o progresso tanto individual como o progresso da humanidade. Não é à toa que a gente está aqui. Será que os nossos filhos sabem disso? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu estou entendendo tanto dessas coisas, será que na minha relação com as pessoas eu levo isso em consideração ou não? Eu sou professora, se eu não acredito que o indivíduo evolui, aquele aluno rebelde meu, eu vou falar, deixa, a vida vai ensinar. Eu estou sendo espírita? Eu estou mostrando o conhecimento que eu tenho de espiritismo? Não. Se eu perco a esperança na evolução desse ser, não mostra aquilo que eu sou, que eu tenho de conhecimento espírita. Então, não posso fazer isso. Eu estou dando um exemplo, assim, para a gente ver como que é, o que é entender espiritismo, né? Dentro do progresso individual, então, são todas as etapas reencarnatórias. São a somatória das existências anteriores e a nossa atual. Então, o indivíduo, quando ele sobe nessa escala evolutiva, ele sofre provas, ele sofre expiações e ele aproveita as oportunidades. Se ele não aproveita, aí ele estaciona. O que é aproveitar as oportunidades? As dificuldades, para quem é um espírito que já está conhecendo o que é o espiritismo, ela não é dificuldade, ela é chance. Tudo aquilo que é dificuldade para a gente, na verdade, é porque a gente não soube trabalhar bem aquele assunto, né? E ele volta como prova ou expiação. Então, são chances da gente progredir. Toda dor é que houve um erro cometido, se não for dessa existência de outro, tá? E eu tenho que reparar. Se eu tenho alegrias, são vitórias conseguidas. Então faz um balanço da tua vida. Conhece-te a ti mesmo, faz um balanço da tua vida. O que é a tua vida? São momentos de pequenas alegrias e de grandes dores? Alguma coisa está acontecendo. Você não está aproveitando as oportunidades que a vida está dando, né? Você está em processo de expiação. Não, eu tenho muito mais alegria, algumas dificuldades e poucas dores. Então tá bom, você já está caminhando para frente. Não é assim? Então, todo o progresso individual é
nada mais é do que o aperfeiçoamento do livre-arbítrio. Então, quanto mais a gente progride individualmente, mais nós aumentamos o nosso livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, gente? Lembra o que é? O que é livre-arbítrio? Vamos lá. Quem me ajuda? Como que a gente ganha livre-arbítrio? Ninguém quer me ajudar? Livre-arbítrio é uma escolha, você faz o que você quer. A gente pode fazer tudo o que a gente quer? Eu quero sair voando agora, eu posso? Não. Né? Então, nem tudo eu posso fazer. Isso não quer dizer que se eu sendo um espírito muito evoluído, eu não posso sair voando. Né? Então, o aperfeiçoamento do livre-arbítrio, a gente aumenta ou aperfeiçoa o livre-arbítrio quando o quê? A gente aumenta as nossas oportunidades de escolha dentro da nossa existência. Então, espíritos muito evoluídos, eles escolhem até corpo físico, com quem família que vai reencarnar e etc. Mas muitos de nós não, né? Reencarnou compulsoriamente. Ó, você vai lá no tal lugar, viver no tal lugar, porque você precisa daquele aprendizado. Né? Então, quanto mais eu tenho livre escolha, aumenta as minhas responsabilidades. É lógico que é assim, né? O indivíduo, ele trabalha, ele é operacional. Quando ele sobe e é promovido, ele não aumenta as responsabilidades dele? Ele vai aumentando. Quando ele sobe, ele é o chefão de tudo. Acha que ele não trabalha? Não, ele é o cara que mais vai trabalhar na empresa. É a mesma coisa o nosso espírito. Aumenta as nossas responsabilidades quando a gente tem um livre-arbítrio maior. E com isso, nós vamos tendo maior discernimento entre o bem e o mal. E escolhemos melhor o que nos convém como espíritos. Né? Aí que fala do despertamento. Paulo falava isso muito bem. Nem tudo que nos é lícito, ou seja, nem tudo que é correto ou que pode acontecer para a gente, nos convém. Então, eu posso ser uma pessoa que tem um discernimento em saber o que é bom para mim. Então, quanto mais livre-arbítrio eu tiver, e eu consigo isso através das ações no bem. Então, para que serve aproveitar as oportunidades da nossa existência? Estou falando tudo isso, vou recordar vocês, porque Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. E ele falou assim que sede perfeito como é o vosso Pai Celestial é. Né? E a gente fala assim, mas como que eu vou fazer isso? É aqui nessa existência, fazendo tudo isso que nós estamos falando. Então, vamos aproveitar as oportunidades de tudo que chega até nós, do tempo que nos é dado. Quantas coisas chegam até nós e nós não conseguimos entender por que chegam até nós e nós reclamamos, e nós choramingamos, e nós estacionamos, e nós brecamos, né, a nossa consciência. Do tempo que nos é dado, do estudo e entendimento e das reconciliações que nós temos que fazer durante a nossa existência. Só assim que a gente cresce, né? Então, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. A gente não quer ser perfeito? Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se quita numa existência não terá necessidade de se pagar uma segunda vez. Né? Eu tinha uma amiga que falava assim para o marido, ó, você trata de estudar espiritismo, porque senão na próxima você vem comigo outra vez. Aí ele falava, nossa, me dá todos os livros que tiver aqui na casa, porque... mas é mais ou menos isso. Enquanto se a gente quita, está resolvido o problema, a gente subiu um degrauzinho na escada, tá? E assim vai. Então nós vamos voltar outra vez para a frase para a gente entender o que Jesus falava, depois de tudo que nós falamos aqui, né? Olha que sabedoria. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Por que o inimigo? Porque ele é que nos indica onde estão os nossos defeitos, é ao contrário do que a gente faz. A gente odeia o nosso inimigo. Por isso que ele é nosso inimigo, né? Bendizei os que vos maldizem, quer dizer, aquela pessoa que fala mal da gente, né? Ele pede para a gente bendizer. Por quê? Porque ele nos indica onde a gente está errado. Né? Fazei o bem ao que vos odeiam. Por quê? Porque quando eu faço bem, eu elevo e fico espiritualmente superior às criaturas que odeiam.
Porque se eu odeio igual, eu fico igual. Né? Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Dá para entender agora? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, e fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Quer dizer, como que a gente pode ser chamado filho do nosso Pai que está no céu, se a gente faz o inverso? Né? A gente faz tudo isso daqui para as outras pessoas, e a gente recebe de volta. Porque faz o sol se levante sobre bons e maus, quer dizer, ele não vê distinção entre um e outro, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Né? Pois se amardes somente o que vos amo, que galardão, que recompensa havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente o vosso irmão, que fazeis demais? Não fazes o publicano assim? Né? Sede, pois, perfeitos. Ah lá, eu quero ser perfeito, como é que eu faço, né? Como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Muito lindo, né? Que mensagem maravilhosa, de extrema profundidade, para a gente entender e aplicar na nossa vida. Não é só um entendimento da palavra fria, né? É uma palavra cheia de vida, né? Bom, eu estou passando da hora, mas eu só vou passar isso daqui, que eu estava vindo de carro, e eu vi eu estava ouvindo o CD do Plínio de Oliveira, que vocês devem conhecer, e eu achei muito pertinente, né? Então, eu escrevi aqui rapidamente e para a gente finalizar. Então, numa das músicas dele, ele fala assim: Pai, sei que já sonhei demais, né? A gente quer tudo da vida, né? Da vida, né? Da materialidade. A gente sonha com as coisas, né? Hoje, eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais, né? É lá dentro que eu quero capinar. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, tem que ver uma paisagem que só faz lembrar você. Olha que coisa mais linda, né? Será que as pessoas olham para a gente? Eu fiquei até emocionada. Será que as pessoas olham para a gente e vê que a gente é filho do Pai que estás no céu? É? Boa noite, muito obrigada pela oportunidade.